E aí, Supers, e aí, Play 4. E aí, galera? Cara, eu quero fazer esse vídeo pra ajudar pra gente aprender umas coisas, pra botar em palavras algumas coisas que eu tenho dificuldade de expressar no meio da luta, pra gente ver se tem uma performance melhor. Porque esse é um chefe que eu acho difícil, apesar de divertido, e particularmente o Tricéfalo eu acho muito difícil pra mim, né? Por mais que a gente já tenha passado dele algumas vezes. Mas eu acho muito difícil é, fazer esquivas perfeitas, timings perfeitos no geral, né? Não importa o que seja, por conta de vários motivos. Eu quero falar desses motivos, falar de formas de lidar contra o tricéfalo e falar também de alguns personagens e armas contra ele, né? Contra essa luta. Porque a gente melhorou muito, eu sinto que a gente está muito mais para frente, mas tem alguns probleminhas que a gente às vezes tem de identificar o que ele está fazendo, como a gente esquiva, como é que a gente procede. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, juntando algumas coisas que eu aprendi com o tempo, né? Praticando contra ele. E estou usando esse vídeo de exemplo. Porque esse vídeo eu falho contra ele, eu não consigo derrotar o Tricéfalo. Mas eu senti que eu tive uma boa performance, né? Em algumas partes sim, em outras nem tanto. E dá para tirar alguns exemplos aqui. Então, começando a falar desses motivos, né, começando pelo tricéfalo em si, eu queria falar do moveset dele. O tricéfalo, ele já vai começar na versão roxa dele, a versão Reverdark, ele já vai começar com o gank, que é a da segunda etapa dele, no coisa normal. E esse gank é muito enganador, né? A gente se confunde com muita facilidade. E aí que entra a parte mais complicada, acho que para todo mundo, de acertar timings. Porque para mim, particularmente, eu não consigo perceber direito como ele está preparando para morder ou para avançar com esses golpes rapidinho dele. Esses que ele demora é até mais de boa, mas os que ele faz assim, atacando muitas vezes, de pertinho, sabe? Sem dar muitos pulos, eu já acho mais complicado. Mas outros motivos que esse gank é muito delicado também, né? Esse avanço, né, que ele dá, e com eles três juntos, é pelo fato da gente não ter visão. Então, formas da gente lidar com essa falta de visão ou de percepção de onde ele está, o que ele está fazendo e se eu estou seguro ou não, fugindo para pegar mais visão, né? Como eu acabei de, como eu tava falando. Porque, cara, por mais óbvio que seja, às vezes a gente tá muito na confiança de continuar batendo para botar um status, para botar a fraqueza dele de sagrado, que é sim importante, mas não é a única coisa que causa dano ou mata ele, né? Não é por causa disso. Não é por não colocar o buff que a gente não vai conseguir, mas é óbvio que é importante. Mas a gente se adaptar para esses problemas que causam, né, tanto pelo jogo quanto pela moveset do bicho, pela forma que ele se comporta, ou do que a gente pode fazer, né, com nossos personagens, algumas habilidades que demoram, outras que não tanto, ou que deixam alguma vulnerabilidade. A gente correr, né, como eu tava falando aqui, correr usando L3 mesmo, o dash, né, que o personagem sai com disparada, a disparada em si. Ela é muito importante porque o personagem muito rápido, a gente pode sair de cena muito rápido e a gente pode fugir dando volta, não exatamente indo só para trás, a gente vai para trás, mas leve diagonal, sabe, formando um círculo, fazendo com que você nunca acabe chegando numa parede ou não chegando rápido na parede do fim do jogo, né, do fim da arena. Essa é uma ótima forma para a gente se manter tranquilo contra o tricéfalo, contra esse gank do tricéfalo, que eu acho cansativo demais. E a gente fugir da, a gente consegue esse respiro, tanto físico para a gente respirar, analisar, entender o que está acontecendo, mas também às vezes para achar uma brecha de atacar de atacar um golpe perfeito, ou de fazer uma esquiva perfeita, um parry perfeito, que seja, para builds de regeneração de mana, vida, stamina, ou aplicar status, aplicar item, botar itens é muito interessante. Você fugir, né? Igual como eu fugi para pegar um extra, se tu tá com uma regeneração passiva, tu só continuar fugindo, né? Se mantendo não apanhando, porque é muito mais interessante. Mesmo que tu seja só para apanhar depois. Porque é muito melhor tu ter conseguido mais vida para evitar uma coisa futura, né? E por mais que ele continue atacando, você se afastar, você ganha tempo de preparar uma esquiva, preparar alguma coisa para fugir, né? Como uma weapon art, uma habilidade de personagem. E acho que é meio que por aí, né? Porque quando a gente está muito perto dele,
e os três estão fazendo gank, ou pior, né, estão botando a marca vermelha, eles não param de atacar e é muito fácil dos personagens ficarem presos infinitamente e acabando morrendo. Né? Por isso que eu estou enfatizando essa coisa da gente fugir, usando L3, né, aperta e solta o L3 em seguida, para não zerar a barra de stamina. Você corre e para, corre e para. Por muitas vezes eu faço assim aí. E é pra gente se manter em jogo, né? Se manter vivo, mas também tentando achar uma brecha de bater de volta, porque a luta precisa continuar. A gente não vai progredir na luta se a gente não bate nele também, né? Então mesmo fugindo, a gente tem que ver uma brecha de como a gente devolve algo e tal. Não sei mais o que eu poderia falar sobre esse lance da fuga, mas talvez até mesmo. Ah, sim, sobre quando a gente estiver em grupo, não se preocupar tanto em estar perto dos aliados quando a gente precisar fugir. Situacionalmente, durante o gank, é hora mesmo de se separar, de espalhar, e se der pra atacar, ataca, se der pra botar um buff no amigo, bota, se não der, já foi. Né? Não ficar tão encanado com essas coisas de ter que fazer tudo junto. Se não deu, né, não vai ser tentando de novo que o tricéfalo vai deixar. E é bem por aí mesmo. Fora que, lembrando que ele vai, às vezes, se separar no meio da segunda fase dele, é verdade, que é pior ainda. Para os próximos golpes, acho que não me delongo tanto, que eu vou falar dos golpes que ele faz quando ele se junta, né? Que a gente também tem que ficar, às vezes, atento, porque nessa ideia de saber que golpe ele vai fazer, quem está mais longe tem muito mais facilidade de comunicar para o outro, para quem está perto. Né? Porque mesmo quando você tenta fugir, tira o Locom e tenta olhar, às vezes você não vai ter visão, ou não vai ter tempo para você olhar tudo e vai acabar apanhando. Então aí entra um pouco de comunicação entre os amigos, ou você está usando, ser muito confiante no som, né, do teu headset e fugir certinho. Então, o próximo golpe que eu queria falar é o primeiro golpe que ele faz quando ele entra na segunda parte, que é o vai e vem, onde ele gira, geralmente ele se incendeia, gira a espada, faz esse movimento com a espada e volta com ele. Às vezes ele faz o explosão lá do Tom e Jerry, né? Do Tom e Germes. E, assim, eu tenho muita dificuldade de esquivar desse vai e vem dele, e eu já percebi que a gente, um grupo também tem. Essa é uma habilidade que é um pouco também é meio pegadinha. Então a gente tem que reparar bem se a gente está sendo o alvo dele para poder esquivar perfeitamente o do golpe. Se a gente não é o alvo, se a gente estiver perto, tu tem que saber mais ou menos que hora tu vai esquivar. Mas, para quase todos os efeitos e causas, o momento em que tu esquiva dele é quando ele levanta a espada, né? Que eu digo, ela tá naquela posição de a ponta tá para cima, que é como tá aqui no vídeo, e ele tá com a cabeça que tá seguindo a espada para trás. Parece que o instante que é bom para esquivar é depois desse, onde a espada fica ao horizonte e ele vai vir. Então você esquiva antes dele vir, se você estiver no alcance ou se você for o alvo e estiver perto dele. Né? Perto que eu digo a uma distância como essa, que seria o perto. Se estiver muito de pertinho, ou seja, mais que isso, não sei o que fazer. Talvez correr e esquivar, sabe, L3, depois bola, né, esquiva. Ou usar alguma skill mesmo, de desespero. Talvez valha a pena, talvez seja mais interessante. Mas lá está. Seria por aí esse frame para esquivar. Então talvez, aí eu acho que eu esquivei um pouco tarde, então eu acho que eu levaria. Aqui acontece de eu esquivar e pra fora do golpe, só que eu ainda apanho. E de novo, esse é o time. É onde a gente vê ele nessa pose aí, preparando para atacar, com a espada no horizonte. Mesmo ele longe, cara. Às vezes é melhor tu esquivar um pouco depois, assim, coisa de milissegundos, segundo aí depois desse frame, porque é muito rápido como ele vem. Então, nessa hora eu esquivo, não levo o stun do golpe, mas eu peguei o incendiar. E aí eu não sei se foi porque eu esquivei errado, não usei, ou porque eu não usei as duas esquivas da Duquesa, ou porque o jogo foi sacana. Né, de tipo, mesmo assim pegou. Então, não sei. Pode ser um dos três, mas ao que parece, o que eu posso dizer é, o timing é esse. Quanto a caso você repare que não é pra você, se posicione de forma que tu vai saber onde ele vai estar depois da segunda volta e se prepare para reviver alguém ou para chegar perto do tricéfalo, porque às vezes ele faz
A explosão do Toy Jerry, que é o golpe que eu quero falar agora. Que é esse aí, como ele fez agora. Às vezes ele não faz, mas às vezes ele faz. Ele vai ficar gerando essas linhas no chão e elas vão explodir, depois elas vão aparecer de novo, então tu tem que estar sempre em movimento e às vezes tu vai precisar esquivar, né? Mas às vezes dá pra esquivar só andando e às vezes não. E o que eu quero falar é que geralmente a gente tem, pra gente passar dos chefes, a gente tem buscado a necessidade de ser agressivo. Em vez de só de fugir quando o chefe está preparando um grande poder, a gente viu que o mais eficiente é ir pra frente. Ou pelo menos estar numa distância segura, mais próximo a ele, para você reagir logo, enquanto ele está se recuperando do golpe que ele acabou de fazer, como foi no caso do Mandíbula Aberta, que foi assim. E contra o Stefano eu acho diferente, porque depois de que ele faz essas linhas no chão, ele prepara para dar essa fincada, que explode e faz o som lá do grito do Tom e Jerry. E o lance é que tem algumas hitboxes aqui acontecendo que a gente às vezes não repara, né, por mais que seja óbvio, que é a fincada da espada de cima para baixo. Isso, então, se você não quer estar ali. Outro motivo é pela explosão, tem uma explosão ali acontecendo, então você também não quer estar no range dessa explosão, que é na frente do Tricéfalo. Ambos são hitboxes que estão pegando na frente, então se você estiver mais de lado, talvez não pegue, não tenho certeza. Eu imagino que você só vai pegar um trechinho da explosão, então prepare para dar uma esquiva assim. E o fato de ficar muito claro, pode ser que, dependendo de onde você esteja, seja melhor esquivar antes de clarear tudo, né? Da tela ficar quase toda branca. Porque aqui, quando a explosão ocorre, eu ainda não fiz a esquiva que me salvou. É no frame em diante, quando a tela clareou e depois tudo escurece. Né? E sobre eu ficar perto dele, depois dessa explosão, ele não faz mais nada. Ele fica parado, então é cair pra frente pra bater nele. Nessa parte aqui eu vou dar pouco dano, mas foi pela forma que eu decidi atacar. Eu podia ter só batido uma sequência mesmo. Era muito melhor. E é isso, cara. Às vezes a gente vai precisar correr dele em momentos como o gank, mas situações como essa, pra gente continuar na briga, pra gente conseguir avançar, se puder, avance de uma distância segura e avance depois mais ainda, ou pelo menos se recomponha, né? Tipo, ele vai ficar aí parado depois da explosão, é o tempo onde eu faço alguma coisa. Mas depois ele já vai vir fazer outra, né? Então é aquilo, o jogo não para. Quanto a outros golpes, tem o fogo do chão, né? Aquele foguinho que ele finca a espada no chão e vai manda pra frente. Aquilo ali a gente já comentou que o momento que tem que esquivar. Se você estiver perto demais dele, tem a hitbox da explosão igual do Tom e Jerry, então você vai querer esquivar na hora. Se você está perto dele, mas não no range da explosão, você vai querer esquivar também na hora, porque aquele feixe, né, que forma dos vários foguinhos avançando, eles são uma linha contínua, que vai explodindo um de cada vez até chegar em você. Então, se tu tá muito perto, esquiva na hora. Que ele desenha, né? Tipo, ele move a espada de trás pra frente. Se tu tá muito atrás, tu vai cadenciar e vai esquivar um pouquinho depois. Inclusive, é a mesma forma pro Tom e Jerry, né? Pra explosão que o Tricéfalo faz. Quando ele faz essa explosão, se você estiver perto demais, você vai precisar esquivar na hora da explosão, que lá que foi aquele time que eu comentei. E se você estiver longe, você ainda vai precisar esquivar muito rápido, vai ter que precisar de um reflexo aqui. Mas se tu estiver mais longe que eu estou, nesse momento aqui do vídeo, você vai precisar esquivar depois do clarão. Porque essas linhas que formam no chão, quando explode, funcionam da mesma forma do fogo no chão. Então, uma coisa leva a outra. E esse fogo no chão que ele faz, ele também tem tanto movimento que ele faz uma vez, o que ele faz 3 vezes, e tem sequências de golpes que ele usa esse fogo do chão, né? Que ele usa enfia a espada e arranca fogo do chão, né? Faz como se fosse com areia. E vai aparecer aqui, cara. Ele vai fazer algumas vezes no vídeo e não tem outra, velho. Saber, base vai ser sempre essa. De perto demais você esquiva da explosão, de frente pra ele você esquiva na hora que tu vê que o fogo vai sair, e quando você tá longe você esquiva já depois que o fogo saiu. E os outros golpes que ele tem são vários, ele tem várias sequências de golpes onde ele não para de morder, ou mistura o giro da espada e ele mesmo gira. E aí entra mais sacanagens que parece que ele não tá atacando, mas na verdade é um golpe.
Especialmente quando a boca dele tá flamejando. Então, se tu vê que a boca do Tricéfalo tá flamejando, tu não quer estar perto. Tu não quer estar fazendo mais nada, a não ser se preparando para esquivar ou para ficar seguro. Né? Então, ainda mais quando ele tá girando lá a espada dele, você tá precisando ter que virar atenção para a espada dele girando, mas também tu tem que olhar pro boneco, porque ele faz muitos movimentos, né, de ir e vem e vir. E esse lance que eu acabei de falar de parece que ele não tá atacando, ele tá atacando, são movimentos como esse. Ele só virou de costas, mas isso contou como um ataque. E esse não era o vai e vem, ele só queria preparar esse golpe. Ele tem muitos golpes assim. Então, quem tá quando jogando em co-op, quem tá afastado tem muito trabalho de avisar. E não digo nem, tipo, é o cara que tá atirando flecha. Eu digo, é quem tá afastado na hora avisando pra quem tá perto. De, epa, eu acho que ele vai atacar. Então a outra pessoa que tá perto para de atacar e tenta se afastar pra observar. E se afastar mesmo, pega o L3 e vai embora, né, pra ver. E aí, de novo, ó, eu esquivei sobre o fogo no chão. Eu esquivei na hora que ele lançou a espada. O lance é você esquivar depois, né? Você esquiva depois que o fogo vem, depois que ele levantou a espada, né? Que é a hora de esquivar. Porque esse negócio vai em fila, né? Vai um atrás do outro. De golpes não vou mais comentar especialmente de cada uma das sequências dele, porque ele tem um monte. Ele tem sequência que ele avança, morde, gira, e aí ele explode. Cara, só saiba que quando ele começa a bater na versão Everdark, geralmente ele vai continuar batendo. Ele vai continuar batendo. Então, esteja ciente de pegar alcance e visão, porque a câmera não ajuda. Também, às vezes, você não vai poder mexer a câmera muito rápido para olhar. Tem vários problemas que são do jogo passado que estão aqui, que a gente precisa lidar com eles de alguma forma, né? Além da From Software tentar dar um apoio e fazer o jogo melhor, né? Além disso, né? É, aí já sobra de falar dos personagens e das armas, que eu queria comentar, que seriam coisas como o equilíbrio, que é muito importante porque vai voltar na situação, na história do Gank, porque com personagens que já não vão ter equilíbrio por natureza muito alto, esses personagens vão ter muito mais dificuldade de tancar ou um stun. Não digo nem da vida, né? Tipo você não conseguir sair de uma sequência de ataques. Especialmente do gank, porque uma coisa é você está levando uma sequência de golpes de um bicho só, outra coisa é de dois diferentes. Você está levando de ataques contínuos ou às vezes simultâneos. Aí a barra de postura quebra rápido. E eu digo barra de postura, a gente não vê, mas existe uma, né? Existe um número de postura que ele reseta e ele vai regenerando, parecido com a Stamina. Né? No Illusory Wall, um canal aí do Dark Souls, ele explica isso. É a mesma estrutura para todos os jogos. E aí sobre os personagens, cara, Duquesa, Reclusa, Iron Eye, duvido muito que mesmo botando perks de equilíbrio vai funcionar, porque nesse meu caso aí eu tava com perk de equilíbrio, alguns, e eu não aguentei sequências do bicho. Então, às vezes no gank o Tricéfalo vai fazer vários golpes junto, cada cachorro às vezes vai fazer o mesmo golpe repetido, tipo duas labaredas, e não vai ser o suficiente, cara. Você vai ficar travado. Com personagens tanques, ou pelo menos corpo a corpo, como Guardião Selvagem e Corsário, né, o Raider, vai ser interessante que você leve equilíbrio mesmo assim. Por quê? Precaução. Porque como o equilíbrio é uma espécie de barra invisível que existe, você não vai estar ciente de quanto tu ainda tem sobrando, ou de quanto já voltou. Então, ou até mesmo saber se tu não vai levar uma sequência inteira, pô. Então, por garantia, leva. Mesmo que o personagem já seja tanque, leva. E para personagens mais exceção, como a Revenant e o Executor, perdão, eu já não sei se eles aguentariam, não, só com alguns perks de equilíbrio, mas imagino que não. Imagino que seja o caso de não. Então, não é nem dizendo assim, tipo, não vou testar. Óbvio, a gente pode testar e ver, mas o esperado é que a gente vai precisar de muito, né, de equilíbrio com eles dois. Apesar de que eles tancam de outra forma, né, com as habilidades deles, com as magias deles, que é o forte deles. Ahn, Além do lance do equilíbrio, eu queria falar das armas, porque é uma coisa mais geral, qualquer personagem pode estar usando qualquer coisa.
E aí entra o lance de tipos de armas, são mais interessantes, não só pelos seus efeitos, que a gente já comentou, quais são as fraquezas do tricéfalo, que é tipo, das afinidade, fogo ele tem alta resistência, sagrado ele é fraco, e raio e mágico ele é, sei lá, mediano, sabe? Ele não vai apanhar muito, mas também não é como se ele tancasse tanto. Ele é forte contra golpes de corte simples e esmagamento. Golpes de perfuração é a fraqueza dele, de quem já comentou. Mas, falando de moveset de arma e do comportamento do bicho e da fisionomia dele, que isso é importante, tem muitas armas que vão ser mais inacessíveis de ficar causando dano com ele. Não porque elas não funcionam ou não prestam contra ele, ou não prestam no jogo, e sim porque se você for jogar por exemplo, com o Locom, às vezes você não vai acertar o golpe. E muito é por como esses jogos foram feitos, né? Quando você tá com o Locom, ou então se você tiver com a câmera pra cima, ou então com o Locom de um bicho que tá muito acima de você, o boneco vai bater pra cima, porque é assim que o jogo foi feito. E com armas curtas, mesmo que o personagem se mova pra frente, a arma não vai muito longe na hora de bater pra cima, como a garra ou as facas, dessas armas curtinhas. E o Tricéfalo, por mais que ele não pareça, ele é um bicho muito alto, né? Além de largo, ele é um bicho muito alto. E por ele ser pernudo, né, ser comprido, vai ser difícil. Então, às vezes acontece nesse vídeo aí de eu tentar atacar o Tricéfalo com as garras e não pegar, cara. Não pegar de jeito nenhum. Então, às vezes você vai precisar tirar o Locom e bater, e escolher os golpes que você vai bater, né? Tipo aquele golpe que você esquiva e ele bate pra frente, ou então você tenta dar um jump attack com um golpe normal, ou você mesmo pula no bicho e tenta bater, né? Dando o jump cancel, e que seja. Mas toma cuidado com esses probleminhas, né? E principalmente para sequências, com personagens de armas curtas. Para armas grandes, falando de armas curtas, eu estou considerando aí rapieiras, adagas, luvas, né? Ah, talvez chicote, mas nem tanto, porque o chicote tem mais o fator de demora do que dele ser longo. Mas até mesmo espadas grandes, cara. Além das espadas não, até mesmo espadas grandes, às vezes você vai ter que ter cuidado com a forma que você tá usando, que moveset tu tá usando mais pra bater e em que momento. Porque o fato dele ser pernudo assim é um pouquinho difícil de acertar, cara. E aí, para armas maiores, com armas perfurantes especialmente, né? De lanças, alabardas, cara, use golpes correndo. Ou então, pelo menos, alguma habilidade que o personagem se move bastante para atacar. Porque se você ficar preso, né? Igual como as armas curtas de ficar tentando cutucar, se o Tricéfalo tivesse movendo, tu não vai acertar ele. Ou pelo menos tu vai acabar zerando tua stamina aí à toa. Pra porrete, machado, arma colossal no geral é o de sempre, né? Tu vai só pular e bater no bicho, esperando que quebre a postura. Mas de armas assim, das maiores, assim, que dão mais dano nele, com as armas perfurantes, lança especialmente, use o golpe correndo dela, porque o personagem vai muito longe. E pelo fato da hitbox do Tricéfalo ser essa coisa meio esguia, né? Ajuda muito. Por mais que não pareça, né, na prática de, mas se ele é pernudo não é só pra fazer um golpe horizontal, mas esse personagem não alcança. Então, com armas que o personagem bate andando, é muito mais fácil. Ahn, também lembrando, se você está trazendo. É só um comentário adicional. Se você está trazendo uma arma com efeito de sagrado, de uma arma que não é naturalmente sagrada, no caso as armas iniciais, e está imbuindo na arma por padrão, a arma agora é sagrado, por mais que teu personagem seja de fé, não vai causar tanto dano quanto um imbuir através de uma weapon art, de um sebo ou de uma magia. E a diferença é gritante. Gritante, gritante. Experimente causar dano com o arco do Iron Eye, sagrado, que o Iron Eye não é um personagem de tanta fé, não tem tanto o atributo fé, e experimente passar um sebo de raio, ou pelo menos a Weapon Art que põe sebo no arco, né? Eu não sei se tem Weapon Art que dá pra botar sagrado no arco e flecha do Iron Eye, mas se tiver, ou numa faquinha que seja, você vai ver a diferença, né, do quão forte fica. Inclusive é uma coisa que eu tento fazer nessa run, né, que eu perdi aí, que é tentar colocar a habilidade de sagrado na arma, porque causam muito mais dano do que sem, muito mais. Então, por mais que a fraqueza do bicho é essa, eu vou imbuir ela na minha arma. Lembra que não vai ser o suficiente se o teu personagem não tem tanto daquele atributo escalado.
Por exemplo, a Duquesa, ela é ok para fé, mas ela é muito melhor com inteligência. Se fosse o caso de eu usar algo escalando inteligência, ia ser tão mais eficiente quanto esse mesmo caso, de eu usar algo que imbui a arma do que eu tentar usar a arma em si, né? Então, aí não interessa muito que armas você está usando, ou que status, ou contra quem. É mais a diferença mesmo, né? Especialmente os sebos e a magia que você põe na arma são muito, muito fortes. Muito mais fortes. Até contra esses bichos aí. Esses bichos que são de final de expedição. Eu acho que eu não esqueci de mais nada, acho que comentei de tudo. Espero que tenha ajudado. Esse bicho tem uns times muito fodidos, muito difíceis de alcançar, de seguir certinho. Então, muita coisa você vai ter que praticar, a gente vai ter que praticar. Eu quero continuar tentando nele, ele já sumiu, inclusive agora é quarta-feira, ou pelo menos agora é quinta, né? Quarta-feira geralmente ele some. O troca de chefe, né? Mas quando ele vier de novo, vamos tentar se acostumar, né? Tá de olho, vamos tentar se melhorar contra ele. Não só de fazer builds, mas de aprender alguma coisa que não seja só fazer times perfeitos, mas de fazer ou alguma coisa sincronizada, ou tentar conhecer melhor, né? O que funciona e o que não funciona. Abração aí, galera. Falou!